numa igreja. Eu disse, eu vou lá ver o que vai acontecer, né? Vou lá. Eu me lembro até hoje, isso é muito marcante na minha vida, que essa igreja era uma igreja anglicana, e era uma igreja de brasileiros lá na Inglaterra, e eles alugavam só domingo de tarde para fazer o culto, uma igreja super antiga, de 1700 não sei quanto. Tu entrava, tinha um hall de entrada, depois tinha mais uma porta. A hora que eu abri aquela porta, estava tocando louvor, pastor Sandra, eu senti um vento impetuoso bater em mim. Eu falei, uau, o que é isso? E esse mesmo vento impetuoso do Espírito está aqui hoje, amém? E ele vai tocar a tua vida. E aquele dia eu recebi uma palavra de Deus, e a minha vida ela foi totalmente transformada. E eu oro no nome de Jesus, você que está aqui hoje perdido, perdida, sem esperança, está aqui hoje só por uma palavra de Deus, eu declaro no nome de Jesus, hoje é o dia que vai começar a mudar a tua história, amém? Então aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Aqui a gente se sente mais perto do céu, né? É alto aqui o negócio, né? Glória a Deus, mais perto do céu também, porque o céu desce, né? Eu senti o céu descendo na hora da adoração, glória a Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você tiver a sua Bíblia, acompanha aí. Se não tiver, acompanha no telão. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Essas são quase as últimas palavras que Deus liberou por meio dos seus profetas no Antigo Testamento. É uma palavra poderosa para a sua vida. Antes de começar a ler aqui, senão eu já vou esquecer, né? Eu trouxe 2 livros, amados, que a gente escreveu. O primeiro deles é o livro Comer, Orar e Jejuar. Quem aqui conhece esse livro? Galera aí, né? É o livro da pastora Sara, minha esposa. Ela, além de pastora, ela é nutricionista, né? E Deus deu esse livro para ela, né? Eu falo assim, deu porque eu acompanhei todo o processo. E foi Deus, né, que derramou isso sobre a vida dela. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, né? Esse livro, ele te ensina a você jejuar, né? Ou seja, a maneira correta de você fazer um jejum. Ele tem uma parte onde tem 40 devocionais. Então, é um propósito de 40 dias que você vai fazendo. Cada dia tem um devocional. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Tem sido usado como uma maneira de evangelismo, né? Porque hoje em dia, quando você fala de alimentação, é uma coisa que está muito, né? Muito na moda, a galera aí quer emagrecer. Então, assim, ó, se você tem alguém na sua família, tem algum amigo, né, que está naquela luta, muitas vezes, né, para tentar emagrecer, você compra, leva, né, como uma isca de Jesus na vida dele. Então, muitas pessoas têm sido alcançadas, né? Pessoas que estão em outras religiões, pessoas que nem acreditam em Deus, e tem feito o propósito do livro, e Deus tem se revelado de uma maneira tremenda na vida deles. Então, assim, não perca a oportunidade, a gente está com uma promoção ali, e tem esse pequeno livro que eu escrevi, Código de Paternidade, coisas que Deus me falou durante o meu ministério, e eu escrevi ele no ano de 2022, tenho poucas cópias ali, está no finalzinho, né? O livro da pastora Selen, a gente está indo para 10.000 cópias, amados. Sabe o que é isso? Não é para nossa honra nem para nossa glória, porque a gente não tinha fé para tudo isso. Quando a gente foi imprimir assim, a gente estava em dúvida se a gente ia imprimir 500 cópias. O medo, meu Deus, porque assim, imprimir livro tu tem que ir lá botar uma grana, né? Hoje não existe mais. Tu chegar na editora, publica o meu livro, vem cá, vou publicar. Não, tu tem que pagar, né? Vai lá na gráfica e paga, né? E é uma grana. E a gente estava assim, 500 cópias. No final imprimimos 1.200, ofertamos 200 livros para um congresso de pastoras. E pela graça de Deus, esse ano a gente vai imprimir o número 10.000 desse livro. Amém? Então assim, aplauda Jesus. Esse meu pequeno livro, eu quero pregar sobre essa palavra hoje, chama-se Código de Paternidade. É um livro simples, são coisas simples, eu conto um pouco da minha história aqui, um pouco da minha família, mas são coisas que Deus tem me falado e eu tenho vivido na minha vida cristã, e tem me levado a novos patamares de fé, novos patamares de vitória no reino de Deus. Também, se você comprar ali, você vai estar nos abençoando. Eu queria dar de presente isso aqui para o casal ali que casou hoje, cadê eles? Se puder pegar aqui, irmão.
Alguém entrega para ele lá, por favor? Deus abençoe, tá? Que seja uma bênção o casamento de vocês. Vamos lá, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Coloca no telão lá, por favor. A palavra de Deus fala assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar, consagrar esse momento. Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que estamos aqui reunidos em família, Pai. Somos filhos de Deus, somos ovelhas do Teu pastoreio, Jesus. E mais uma vez nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa fazer a Tua obra aqui hoje, possa se manifestar, possa revelar essa palavra no coração de cada um que está aqui hoje, e que essa palavra seja como uma semente frutífera, e que possa encontrar corações aqui como uma terra boa, e que essa palavra possa germinar, possa crescer, possa frutificar. No nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, vem e cumpre tudo aquilo que Tu já prometeu, vem e faz a Tua obra por completo essa noite, que haja aqui cura, que haja aqui restauração, que haja aqui restituição. No nome santo de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito que se levanta contra a palavra de Deus, contra o culto ao Senhor Deus, todo espírito humano, o espírito das trevas, que não confessa Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós damos uma ordem agora, que bata em retirada desse lugar. Nós declaramos que o único espírito que tem poder de realizar, de fazer, de se manifestar, é o Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Amados, o profeta Malaquias, nas últimas palavras do Antigo Testamento, ele vem falar que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, viria o espírito de Elias, né? Aqui fala, enviarei o profeta Elias, mas é claro que viria um espírito de Deus, uma liberação de Deus, de uma maneira diferente, e esse espírito de Elias, ele viria com um objetivo, que é bem claro, fala ali no versículo 6, né? Para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. E o nome do meu livro é Código de Paternidade, né? Eu quero falar um pouquinho sobre ele, não vou falar tudo, depois você vai lá, vai comprar, vai estar lá os códigos de paternidade. Mas nós vivemos em tempos, numa sociedade, onde a paternidade, né, por causa do feminismo, nada contra, né, as mulheres são importantes no reino, elas têm os seus lugares, mas na nossa sociedade a paternidade está sendo de certa maneira desvalorizado. A função do homem, né, muitas vezes não é ensinada aos meninos, né? Os meninos estão de certa forma, né, muitas vezes mais com uma identidade feminina do que masculina, e tudo isso é para roubar algo de importante de nossas vidas, de nossas famílias. Há pesquisas que mostram que um lar, uma família onde tem um pai presente, uma família onde tem um pai minimamente ali fazendo a sua função, um filho que está naquela casa, debaixo daquela paternidade, ele tem 80% menos de chance de cair na criminalidade, de usar droga, ou seja lá o que for de coisa ruim. Nada contra uma mãe, uma avó que cria os seus filhos muitas vezes, que faz um papel incrível, né? Hoje os homens abandonam as suas casas, os seus lares, os seus filhos, mas um lar onde tem um homem, onde tem um pai, ali há algo que Deus derrama de uma maneira diferente, porque foi assim que Deus criou. Amém? E a palavra fala, nos últimos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus voltar, e todos nós cremos que Jesus vai voltar, amém? O relógio de Deus está perto da meia-noite, amados. O
relógio de Deus está perto da meia-noite. Jesus, ele vai voltar. E ele não vai voltar como um cordeiro, ele vai voltar como um leão, trazendo justiça. Amém? E a gente não pode perder essa visitação. Jesus, ele já veio uma vez, mas ele veio como cordeiro. E vocês, a gente pensando como isso é sério, né? Porque existia toda uma geração ali em Israel, eles perderam a visitação de Jesus. Por quê? Porque na mentalidade deles, Jesus viria como um leão, como um rei, como um guerreiro. E Jesus estava vindo como um cordeiro, e eles não entenderam aquilo. Os próprios discípulos que andavam perto de Jesus, às vezes não entendiam aquele mistério. Só que agora Jesus, ele não vai vir como um cordeiro, ele vai vir como um leão. E nós temos que estar preparados para essa vida de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco aqui sobre esses códigos de paternidade que Deus tem falado sobre a minha vida. É algo contra o que é pregado no mundo, né? É algo, talvez você está aqui hoje, você diga: pastor, eu não acredito, eu não creio, eu não entendo isso, mas é o que a Bíblia fala, tá? Lá em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo fala assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Está falando para a igreja daquele tempo e está falando para nós hoje. Nós não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O reino de Deus, ele funciona como uma família. Você vai ver isso na Bíblia. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é a parábola do filho pródigo. Eu quero falar um pouquinho aqui, eu falo bastante no meu livro. Lucas 15, depois você lê na sua casa. Jesus, ele fala nessa parábola sobre o reino de Deus, ele fala sobre a igreja, e o exemplo que ele dá é de uma família, de um pai e seus filhos. Amém? E nós que somos na igreja, nós temos que entender isso. O reino de Deus, ele é fundamentado por alguns princípios, e um desses princípios é a paternidade. Eu falo de coração, meus amados e minhas amadas, como pastor, onde recebo muitas pessoas, as pessoas que a gente mais vê crescer no reino de Deus, que a gente mais vê cumprir propósitos, que a gente mais vê fluir no Espírito, são aquelas que têm uma identidade de filho e ligam o seu coração com uma paternidade. Isso não é algo fácil, principalmente talvez para você, que talvez teve um pai abusivo, que talvez teve um pai distante, ou talvez você nem conheceu o seu pai, e muitas vezes essas situações causam feridas em nós, e muitas vezes você tem dificuldade de talvez perdoar sua paternidade biológica, e ligar o seu coração com uma paternidade espiritual, e muitas vezes até de receber a paternidade de Deus. Eu não sei, talvez eu esteja falando para você aqui hoje, mas eu falo nesse livro sobre códigos, né? O que é um código, meu amado e minha amada? A gente está num apartamento aqui que a gente alugou, e lá é uma fechadura eletrônica, não é com chave. E para eu entrar naquele apartamento, me passaram um código, e eu só tenho acesso àquele lugar se eu digitar o código correto. Amém? E eu quero te passar alguns códigos hoje, que vão te dar acesso a lugares que talvez você não entrou ainda, mas você vai ter que usar esse código na sua vida. Há um provérbio, Provérbios 25:2, fala que assim, ó: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Eu ouvi uma vez do Dan Duque, né, um pastor que a gente gosta muito, que ele falou assim: Deus, ele não esconde os tesouros de nós, ele esconde para nós. Estão comigo? Então há tesouros escondidos que Deus escondeu para você. Mas essa palavra fala assim, ó: é honra dos reis. E a palavra nos fala lá em Apocalipse 1:6 que nós somos reis e sacerdotes. É honra dos reis descobrir esses tesouros. Amém? E talvez você esteja sofrendo em algumas coisas da sua vida, talvez você esteja passando por algumas situações, que hoje você está aqui e fala: meu Deus, pastor, a minha vida está enrolada, a minha vida ela não anda, a minha vida é um ciclo que sempre se repete, uma derrota, quando eu acho que
Parece que a coisa vai ir e ela não vai. Talvez seja, eu não sei, estou falando talvez, seja porque você não está usando alguns códigos. Amém? Porque é assim, né, amados? Tudo que eu vou falar aqui, talvez você possa, algumas coisas são fortes, e você possa dizer assim, nossa, o pastor está falando isso para mim. Talvez até você se revire na sua cadeira. Mas eu estou aqui para fazer você se revirar na cadeira mesmo, amém? O Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ter essa função. Ela tem que entrar dentro de você, ela tem que mexer alguma coisa aí dentro. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus vai mexer alguma coisa dentro de você hoje. A glória de Deus está em cobrir algumas coisas, mas a honra dos reis está em descobri-las. E eu acredito que esses códigos que Deus me deu, coisas que talvez até você já saiba, outras não, são tesouros que Deus tem guardado para nós. Eu queria falar sobre algum deles. O primeiro deles, amados, se puder colocar ali para mim em João 3,16, é algo bastante simples. Talvez você diga assim, pastor, se eu já sei de cor e salteado, eu aprendi isso na escola bíblica dominical, quando eu tinha 8 anos de idade. Parece simples, mas a gente encontra muitas pessoas, às vezes até com alguns anos de caminhada, caindo nessa cilada. João 3,16 é o famoso texto onde Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro código de paternidade é o seguinte: Deus te ama como um pai ama um filho. Deus te ama. E talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou talvez até você mesmo falou, Deus não me ama. Acontece alguma coisa na sua vida, você passa por uma derrota, você passa por um deserto, e daqui a pouco escapa da sua boca, Deus não me ama, porque algo de ruim aconteceu com a sua vida. Você pode chegar à conclusão que Deus, Ele não te ama, porque algo de ruim aconteceu na sua vida. Mas posso falar para você hoje? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. Não é porque você está num deserto, não é porque você perdeu o trabalho, não é porque você foi traído, não é porque aconteceu algo que Deus deixou de te amar. Deus, Ele te ama e ponto. Deus te ama por meio de Jesus Cristo pregado na cruz. Quando Deus Pai escolheu pregar Jesus na cruz para pagar o meu e o teu pecado, esta foi a maior declaração de amor de todo o universo. Foi Deus falando assim, eu te amo e vou continuar a te amar. Amém? Só que a religiosidade, amados, presta atenção, nós somos uma igreja evangélica, né? Você pode estar estranhando, mas como assim está falando de religiosidade? Mas Jesus, Ele nunca pregou uma religiosidade, né? E a nossa igreja, a igreja Bola de Neve, eu te afirmo, nós não somos uma igreja religiosa. Mas a religiosidade, muitas vezes, se você não tomar cuidado, ela vai te dizer que você precisa fazer algo para ganhar o amor de Deus. E eu estou aqui hoje para te dizer, te dar uma boa notícia: você não precisa fazer nada para ter direito ao amor de Deus. O amor de Deus foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E talvez você me diga, pastor, mas eu não sou digno de receber o amor de Deus. Posso te dar uma notícia? Eu também não sou. E ninguém aqui é. Ninguém é digno, nenhum ser humano seria digno de receber o amor de Deus. Deus nos ama por causa de Jesus pregado naquela cruz. Jesus foi a maior expressão de amor de toda a história, de todo o universo. E talvez você está aqui hoje por causa das situações que você passou na vida, por causa dos desertos, das derrotas. Eu não sei o que você está passando. Talvez algo caia na tua alma dizendo, será que Deus me ama? Mas eu estou aqui como um profeta para te dizer, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama em Jesus Cristo. Sabe o que é mais louco nisso tudo, meus amados e minha amada? É que não há nada que nós podemos fazer. Não há nada que nós podemos fazer
para ganhar mais o amor de Deus. Porque como eu estava falando, talvez você queira servir a Deus, queira fazer as coisas para Deus, você queira aparecer, você queira dizer assim, agora Deus vai me amar. Não, Deus não vai te amar, porque a medida do amor de Deus é uma só. Vocês estão comigo? Mas daí você vai falar assim, não pastor, olha, tem um irmão ali que serve comigo, olha, Deus ama mais ele, não é possível. Não é possível, aquele irmão é tão abençoado. Posso te explicar uma coisa? Quando a gente fala que o reino de Deus é fundamentado em paternidade, o modelo do reino de Deus é uma família, nós somos filhos e Deus é pai, quer dizer que nós estamos num relacionamento com Deus, amém? E você deve saber, por experiência própria nos seus relacionamentos, de pai, de filho, de marido, de esposa, que um relacionamento, ele sempre tem que ter uma via de duplo caminho, é ou não é? Começa você maridão, daqui a pouco, não diz que ama para a esposa, não dá um beijo de boa noite, não faz nada em casa, o que vai acontecer? A mulher tem que ser muito santa, né, para não ficar brava, vai ficar brava, como assim? Eu faço tudo aqui em casa. O que eu quero dizer para você? O nosso serviço, a nossa ação no reino de Deus, de servir, de sacrificar, de ofertar, ela é importante como uma resposta de gratidão a Deus, amém? Porque nós estamos nesse relacionamento, Deus, Ele já comunicou o amor dEle por meio de Jesus Cristo pregado na cruz, por meio do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso amor, nós comunicamos também o nosso amor a Deus, amém? E um dia eu preguei isso na minha igreja, eu não estava muito seguro disso não, vou te falar a verdade, será que tem coisa que a gente fica assim, né? Eu pedi, Deus, me mostra, será que eu estou certo? E no final desse culto, veio um irmão, hoje ele mora na Austrália, e esse irmão, ele tem 6 filhos, alguém aqui tem 6 filhos não? 5? 4? Lá atrás, 6 filhos, e ele veio falar comigo no final do culto, pastor Jeff, ele falou assim, pastor, sabe aquilo que tu falou sobre relacionamento com Deus, filhos? Isso é verdade, pastor, porque eu tenho 6 filhos, e eu amo a todos de igual maneira, eu não posso dizer que eu amo mais o primeiro, cara, o meu amor, a minha entrega, o meu sacrifício é igual por 6, mas pega a chave, ele falou assim, só que tem um que me procura mais, tem um que procura conhecer melhor o meu coração, tem um que sempre está querendo ficar mais junto de mim, esse eu me revelo mais, esse eu mostro alguns tesouros que talvez eu não vou mostrar para os outros. Vocês estão comigo? Amém? Primeiro código é que Jesus te ama, meu amado, minha amada. E talvez você chegou aqui hoje e você diga, pastor, eu errei, eu pequei, eu caí. Eu estou aqui para te dizer, basta que você se arrependa e que você volte para o colo do Pai e você encontre esse amor novamente. Se arrependa dos seus pecados, volte para o colo do Pai, porque Deus, Ele te ama e Ele não deixou de te amar. Amém? O primeiro código é esse, nós temos que ter muito claro em nossos corações que Deus, Ele nos ama. Não é porque algo ruim aconteceu conosco, não é porque nós estamos numa situação difícil que Deus deixa de nos amar. Isso tem que sair do seu vocabulário a partir de hoje. Se você está numa caminhada cristã, você tem que ter consciência disso. Deus te ama, Ele vai continuar a te amar. Se você caiu, se você errou, se arrependa, mude de direção, volte a fazer as coisas certas, que Deus, Ele é um Pai que vai estar te esperando de braços abertos. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Lê lá depois, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Quem que precisa de misericórdia? Quem errou. Um pouquinho antes fala que para você chegar diante do trono da graça, tem um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que nunca errou, que nunca pecou, que nos dá acesso ao trono de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje.
talvez você esteja se sentindo acusado, talvez você esteja se sentindo mal, talvez você esteja se sentindo indigno até de estar aqui, ou de receber o amor de Deus, mas essa palavra fala: se arrependa dos seus pecados, aceita o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, e chegue com confiança ao trono da graça, porque há abundância de graça e misericórdia para a tua vida. Se eu fosse você, aplaudia Jesus. Então nós vivemos num reino, nós vivemos na igreja, que é o corpo de Cristo, que faz parte desse reino, e nós temos que ter uma posição de filhos, de filhas, e saber que Deus é nosso Pai. E o segundo código, ele é forte. Sabe o que eu falo, pastor Jeffrey? Posso falar? A galera aqui aguenta ou não? Aguenta. Quem aqui quer receber mais de Deus essa noite? Eu escrevi aqui, código 2. Você recebe de Deus de acordo com a sua identidade. Principalmente se você é jovem, menos de 20 anos. Eu queria ter ouvido essa palavra quando eu tinha 17, 18 anos. Eu ia ter deixado de dar muita cabeçada na vida. Deus sabe o que faz, né? Eu fui me converter com 28 anos. Deus sabe o que faz. Agora estão fazendo conta, né? Se converteu com 28 anos, se converteu em 2003, tem 49 anos, amado. Tem essa carinha de 48,5, mas é 49. Você recebe de acordo com a sua identidade. Isso é muito forte, meu amado e minha amada. Porque você pode estar anos dentro de uma igreja e talvez a tua identidade não seja a identidade ainda ajustada no reino. Esses dias eu estava no meu trabalho, eu sou professor. Eu ia pregar sobre essa palavra, sobre identidade. E durante a semana, o Espírito Santo fica ali maquinando na tua cabeça, trazendo as ideias. E eu estava meio em dúvida se eu ia pregar sobre isso mesmo, porque já preguei tantas vezes. Era uma outra ideia sobre identidade. E eu estava na minha sala, e eu divido sala com outro professor, ele estava ali do meu lado. E naqueles dias, isso deve ter sido setembro, outubro, na universidade onde eu trabalho, tinha eleição para reitor. Era uma eleição que tem a cada 4 anos, a gente ia escolher o reitor. E nesse dia, era uma sexta-feira, eu ia pregar no domingo, uma dupla de candidatos, era uma candidata e o vice era um candidato. Eles vieram até o meu campus, eu trabalho em Joinville, para fazer a campanha ali política, né? E eles vieram na minha sala. Eu não estava com muita vontade de conversar, mas eu estava ali. Quem estava dando mais atenção era o meu colega. E meu colega é um cara assim muito inteligente, muito, muito legal, eu gosto muito dele. E essa candidata estava com um discurso, né? Porque o candidato tem aquele discurso bonito. Daí ela falando assim: o grande problema da nossa universidade hoje é a evasão, porque os alunos estão evadindo demais. Daí ela citou assim: lá no campus de Pinhalzinho, lá no oeste do estado, nós temos a maior evasão. Eu não me lembro as porcentagens, mas é muito grande, sei lá, 70% dos alunos que começavam desistiam. Ela falou assim: o problema dessa evasão é porque, olha só, o campus de Pinhalzinho não tem nenhuma cantina. Como é que o aluno vai estudar de noite se ele tem que sair para comer em outro lugar? E aquilo já me chamou a atenção, né? Talvez. E ela falou mais: ônibus, não tem ônibus, tem ônibus de manhã, outro de tarde e o final da noite. Como é que os alunos vão estudar? Daí esse meu colega falou assim: eu não concordo com isso. Ele falou assim: o problema da evasão não é porque não tem uma cantina, porque não tem ônibus, o problema da evasão é falta de identidade dos alunos. Eu falei: uau, eu olhei assim, sabe? Porque ele falou assim, se o aluno tiver identidade formada, ele vai saber qual é o propósito dele, e não importa se não tem cantina, não importa se não tem ônibus, ele vai estudar. Vocês estão comigo? Principalmente você que é jovem, daqui a pouco vai começar a estudar. Você tem que ter identidade de filho.
Por que as pessoas dão tanta cabeçada? Por que as pessoas dão tantas voltas? Vão de um lado, nada contra quem sai da igreja, né, irmão? Eu já, né, eu fui de uma igreja, depois vim para o Bola de Neve. Às vezes Deus fala, mas assim, presta atenção nisso. Se você ficar mudando muito, talvez, não quero te acusar, mas talvez seja falta de identidade. Porque uma pessoa que tem identidade firmada, ela conhece o seu propósito, e se Deus mandou ela para um lugar, ela vai até o final, até cumprir a jornada dela, até que Deus fala, ó, aqui deu. Eu não sei se Deus está falando contigo. Talvez você conhece a parábola do filho pródigo. Eu não quero me alongar, eu não vou ler o texto, mas a palavra do filho pródigo está lá em Lucas 15, e é um texto que Jesus explica sobre o reino de Deus, como é que o reino de Deus funciona. E ele fala, num reino um pai tinha 2 filhos. Um filho mais novo, um dia chegou para o pai e falou, pai, não quero mais viver aqui, me dá a herança, eu vou vazar, eu vou embora. E o pai falou, então tá, pega aí. Esse filho pega, ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo que ele tem, vem uma fome naquela terra, ele perde tudo. Os amigos que estavam junto, quando ele não tem mais dinheiro, não estão mais. Quando ele se vê, ele está comendo comida de porcos. Ele se arrepende, ele lembra da casa do pai, ele fala assim, pô, na casa do meu pai, até os empregados mais simplesinhos, os jornaleiros, eles têm uma refeição digna. Ele fala assim, eu me arrependo do que eu fiz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E se o meu pai me aceitar como um funcionário, um empregado, está muito bom, está melhor do que isso aqui. O que acontece? Quando ele chega perto da casa, o pai está esperando ele de braços abertos. Amém? E talvez você está aqui hoje e você estava distante, e Deus está te esperando de braços abertos. Amém? Lucas 15 é a seção de achados e perdidos da Bíblia, né? A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. A ovelha, o pastor foi atrás. O filho teve que se arrepender e voltar. Então, se você é filho, meu amado, minha amada, talvez você diga assim, o pastor não foi atrás de mim, eu saí. Filho tem que se arrepender e voltar. Ovelha, quando é novinha, o pastor vai atrás. Eu não sei, não estava no script isso, mas eu estou falando. Esse filho volta, o pai recebe de braços abertos. A expectativa do coração dele era ser um empregado na casa do pai. O pai fala, não, eu vou te restituir o posto de filho. Ele restitui, ele coloca roupas novas, ele coloca um anel de autoridade, sapatos no pé, e prepara um banquete para aquele filho. O filho mais velho, ele estava trabalhando, daqui a pouco ele ouve um som, né, um alarido, um monte de gente preparando uma festa, e ele vai perguntar para um servo lá, o que está acontecendo lá? O teu irmão voltou. Aquele lá que vendeu tudo, pediu a herança, quebrou a cara, é aquele mesmo. E ele fica revoltado com o pai. O pai vê aquela situação, vem falar com ele, e ele fala assim, pô, tu tá falando sério? Aquele teu filho que foi gastar com as prostitutas, com festa, tem certeza que tu vai colocar ele como filho de novo? É isso aí. E ele fala assim, meu Deus, está tudo errado isso. Eu que estou aqui trabalhando, ralando, nem um cabritinho eu não ganho. Eu quero falar aqui sobre identidade no reino, em cima dessa parábola. A gente identifica algumas identidades que a gente pode assumir ao longo da nossa caminhada cristã. E tudo isso aqui, meu amado, eu já vivi, tá? Eu não estou aqui para te dizer, você é assim, você é assado. Eu já vivi isso. A primeira identidade que a gente pode ter espiritual é uma identidade de escravo. Aquele filho, quando ele sai da casa do pai e ele gasta tudo, e ele está lá comendo comida de porcos, ele está com uma identidade de escravo. Como é que você representa um escravo, né? Primeiro,
Escravo, ele não tem direito à herança. E escravo, ele não tem acesso ao coração do pai, ele não tem intimidade. O escravo, ele trabalha só pela comida, e ele não tem intimidade com o pai, e muito menos direito à herança. E eu posso te dizer, eu já vivi na igreja, no começo da minha caminhada, com uma identidade de escravo. Eu achava que eu não merecia nada, eu achava que eu não era digno, e eu vim de uma vida onde eu comia comida de porcos, e eu tive que, de certa maneira, durante a minha caminhada, e ali em alguns anos, me despertar para isso. Para aí, eu não posso mais pensar dessa maneira. Agora eu sou filho. Vocês estão comigo? Há uma promessa de Deus, há uma herança de Deus sobre a sua vida. Você que é filho, você que é filha. A outra identidade que a gente observa nesse texto é a identidade do filho mais velho. E eu estou para te falar, a lição que o filho mais velho passa, para mim, é mais impactante que a lição do filho mais novo. Muito embora o nome da parábola leve o nome daquele filho, o filho pródigo, o filho que vai embora, o filho que abandona. O filho mais velho, ele fica ali como um ator secundário, mas para a minha vida, o filho mais velho, ele nos dá uma lição muito mais importante, não sei mais importante, mas talvez do mesmo tamanho do que o filho mais novo. Posso falar? Cutuca quem é do seu lado e fala assim: acorda, irmão. Uma das maiores tragédias, presta atenção, uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de um cristão é ser um empregado de Deus. E aquele filho mais velho, ele não tinha uma identidade de filho, muito embora ele era chamado de filho, muito embora trabalhava na casa do pai. Mas você observa pelo diálogo, primeiro, ele não tinha acesso à herança, porque ele chega para o pai e fala assim: pô, estou um monte de tempo pedindo um cabritinho. O que o pai fala? Tudo é teu. Ele não tinha noção da herança dele. E muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós não temos noção da herança que está sobre as nossas vidas. Primeiro, não tinha acesso à herança. E quantas vezes, né, irmão, eu já vivi isso. A gente tá pelo cabritinho. A gente quer um carro, a gente quer uma casa, a gente quer um trabalho. Tudo isso é cabritinho perto do reino de Deus. Eu quero casar, eu quero namorar. Cabritinho. Deus está falando: todo o reino é teu. Ei, tem uma visão diferente essa noite. Olhe com os olhos de águia essa noite. Talvez você esteja triste porque Deus não está dando o teu cabritinho, e Deus está falando: ei, acorda, filhão, acorda, filhão, o reino todo é teu. Não tinha acesso à herança e não tinha intimidade com o pai, porque quando ele fica bravo, ele não vai falar direto com o pai, ele tem que perguntar para um servo do pai. Estão comigo? E se a gente não se cuidar, presta atenção, se a gente não se cuidar, a gente está dentro da igreja, a gente está servindo, às vezes a gente é líder, e a gente está como um empregado de Deus. A gente só se alegra se ganhar o cabritinho. Quem aqui é empregado, tem carteira assinada assim? Levanta a mão. Você trabalha pelo quê? Ai, pastor, amor da minha igreja. Mentira, pelo dinheiro. O empregado trabalha pelo dinheiro, tá certo? Você trabalha, no final do mês tem que pingar lá na conta. É ou não é? Não tem nada de errado com isso. Só que no reino de Deus não funciona assim, meu amado. Você não trabalha por um salário. Você trabalha porque você é filho e você é grato a Deus por tudo que Ele te deu. E por que a gente se cansa? Por que a gente desiste? Por que a gente está servindo e daqui a pouco já não tem? Talvez você não esteja ainda com a sua identidade totalmente alinhada à identidade de filho. Talvez você ainda só consiga se alegrar
quando tudo vai bem. Talvez você só consiga se alegrar se você ganhar o que você quer. Mas não funciona assim com Deus, amado. Não há problema algum você pedir para Deus. Deus é Pai. Mas se a bênção não vier, se alegra da mesma maneira. Jesus fala: estou em busca de verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram em qualquer circunstância. Eu sei que aqui em Palhoça tem um povo adorador, mas talvez no dia da tua aflição, no dia que der tudo errado, que o teu dia foi um caos, esse é o dia para você levantar as mãos e adorar o Senhor. Porque adorar a Deus, amados, quando tudo dá certo, quando tudo está fluindo, é a coisa mais fácil do mundo, e você deve adorar nesse dia também. Mas eu quero ver quando tudo estiver caindo, tudo tiver um caos, você vier aqui para a igreja, levantar suas mãos e adorar da mesma maneira, porque Deus, Ele já te deu tudo. Identidade de escravo, identidade de empregado, e a terceira identidade, é claro, é a identidade de filho. Qual é a característica de um filho? Primeiro, tem direito à herança. Segundo, tem acesso ao coração do pai, tem intimidade. Essa é a marca de filho. Nada contra, querido e querida, um profeta vir orar por você, um homem de Deus, o pastor te aconselhar, isso deve acontecer. Mas você tem que ter o teu altar de adoração, o teu altar de intimidade com Deus. Porque filho e filha têm acesso direto ao pai. Você não precisa terceirizar. Os pastores, os cultos são importantes, porque é uma palavra, um ensinamento. Você tem que viver de acordo com a doutrina da tua igreja, como é que funciona, é isso aí mesmo. Mas você tem um canal direto com Deus, porque filho tem acesso ao coração do pai. E o nosso serviço, a nossa maneira de agir na igreja, vai revelar a nossa identidade. Talvez seja duro você ouvir isso, né? Mas a maneira como nós servimos revela a nossa identidade. Filho, meu amado e minha amada, não serve esperando algo em troca. Filho não necessita de nada para servir, porque ele serve em gratidão, ele conhece o amor de Deus. Se você servir de outra maneira, você vai se frustrar, você vai cansar. E eu já fiz isso, eu sei, eu falo daquilo que eu já vivi. Eu já servi esperando algo em troca, eu já servi de uma maneira condicional. Mas um dia eu encontrei a minha identidade de filho, e não importa a situação, não importa, meu amado. Eu e a pastora Célia passamos tantas lutas, meu amado. A gente estava lembrando nessa viagem, a gente já passou tanta coisa, tantas coisas boas também, né? Posso falar, igreja? Convida o teu pastor para tomar um café, jantar na sua casa, mas não convida só para contar coisa ruim, né? Convida para contar os sucessos também, as vitórias, isso é bom. Já vivemos tantas coisas boas, mas também vivemos tantas dificuldades. Mas nós aprendemos uma coisa: nós servimos a Deus porque nós somos filhos e nós temos um propósito. E a casa pode cair, o céu pode desabar de chuva, nós estamos lá servindo. Porque a gente serve a um Deus que é Pai, um Deus que não mediu esforços. E a nossa maneira de agir na igreja, de servir, revela a nossa identidade. Talvez você esteja aí, você esteja se analisando, e essa análise é super saudável, é boa. Será que eu tenho uma identidade de filho? Será que eu estou alinhado ao reino de Deus? Será que eu estou usando os dons e os talentos que Deus colocou na minha vida em prol do reino, em prol da igreja? Porque posso falar, meus amados, eu, quando fui chamado para ser pastor, parece que foi uma pecinha que encaixou assim, né? Que faltava do meu propósito. Não há nada melhor do que você servir com propósito, você saber que você é filho.
e que você serve por amor a Deus. Ai, pastor, eu não sei o meu propósito ainda. Serve em qualquer coisa enquanto Deus não fala qual é. Pastor, eu estou buscando ainda o meu propósito. Vai servir na zeladoria, vai servir no ministério infantil. É trabalhando que Deus vai te chamar. Onde é que Deus chamou Eliseu? Arando a terra. Onde é que Deus chamou Moisés? Pastoreando ovelhas. Onde é que Deus chamou Davi? Entregando marmita para os seus irmãos. Trabalha para Deus, que Deus vai revelar a vontade dEle. Deus vai acrescentar na tua vida. Amém? Tem até as 11, né, pastor? Estou terminando já. Eles estão quietos assim porque estão entendendo ou não estão entendendo nada? Estão entendendo? Aplauda Jesus. Há um código que Deus quer te dar essa noite. Há um código, é uma senha que você vai digitar no mundo espiritual e vai mudar a história da tua vida. Eu comecei a fluir em Deus quando eu entendi isso. Eu sou um filho amado por Deus. Porque sou amado, eu sirvo a Ele, não esperando nada em troca. Eu sirvo por amor, por gratidão. Mas quer saber? Deus acrescentou tanto em minha vida. Coisas que eu nem imaginava, meu amado. Eu e a minha esposa, a gente olha para a nossa vida, Deus, a gente nunca sonhou com isso. Mas Deus libera. Deus libera. E Deus vai liberar na sua vida algo de novo essa noite. Deus quer te dar um código onde você vai entrar num lugar que talvez você nunca entrou na tua vida espiritual. Talvez você esteja aqui hoje, você diz, eu estou dando um tempo, pastor, eu estou parado porque Deus está me preparando, e Deus está falando, é a hora de começar a servir, é a hora de começar a botar em prática os seus dons, os seus talentos no reino de Deus, na igreja. Amém? Você precisa urgentemente vestir a roupa de filho, assumir a sua identidade de filho, porque só filho recebe herança, tem acesso à herança. Filho maduro. Só filho tem acesso ao coração do Pai. E eu não estou falando de salvação, amém? Salvação é pela graça. Você aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, você tem acesso à salvação. Mas eu estou falando da nossa ação no reino, do nosso posicionamento no reino, a maneira como a gente age, como a gente é no reino de Deus. Porque assim você vê pessoas que chegam na igreja e voam. Tem outros que demoram mais. Tem uns que às vezes desistem. Por quê? Se a gente pensar na nossa caminhada, né, pastor Jeff? Eu fico pensando, me dói o coração quantos irmãos estavam conosco lá. E a gente vê, um desistiu, outro voltou às velhas práticas, porque talvez não descobriu essa identidade de filho. A gente estava vendo, o pessoal lá na minha igreja saiu, como eu falei, não tem problema nenhum sair da igreja. Todos que saíram da minha igreja pediram a bênção, eu abençoei, falei, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus cumpre os propósitos dele na tua vida, abençoei todo. Esse dia, a gente estava falando com o pessoal aí, disse, você lembra do fulano, da fulana? Lembro. Viraram católico. É algo estranho, né? Depois que você é crente, como assim? É algo estranho, desculpa, se você é católico, você tem a sua família católica. Eu sou de uma família católica, querido. Fui batizado, crismado. Quando eu me converti a Deus, eu liguei para minha mãe chorava, meu Deus, o meu filho passou para os crentes. Eles falam lá no interior, na cidade do interior, eles falam, passou para os crentes, tipo assim, mudou de time, de partido político, uma coisa assim. Ela chorava, né, porque é católica. Mas assim, não combina, né? Não dá mais para adorar santo, não dá para adorar Maria, você sabe, você conhece a Bíblia. Talvez nunca teve uma identidade de filho, né? Estava ali muito tempo esperando algo, não recebeu, não recebi aqui, vou receber em outro lugar. Então assim, está na hora de você assumir essa identidade, sou filho de Deus, sou amado por Deus, e vou cumprir o meu papel no reino. Amém? Já estou terminando. Quem aqui já viu falar de linguagem de amor?
Linguagem de amor, né? Quem é casado tem que saber linguagem de amor, né? A linguagem de amor da minha esposa, principalmente, é serviço. Então assim, Bruna, posso chegar com um presentão para ela, posso falar um somebody love no ouvido dela. Se eu não botei o lixo para a rua, não vai ter nada, neném, hoje. Porque a linguagem dela é serviço, né? Algumas linguagens de amor é serviço, outras é tempo de qualidade, outras são palavras de afirmação, principalmente quem é homem, né? Muitos homens, a linguagem é palavra de afirmação, daí chega em casa, a mulher fica enchendo de lixo, seu jaguar, aqui em Palhoça não fala isso, né? Não, seu não sei o que, seu calango, candango, depois pede perdão, não sei o que, mas cara, fica uma ferida, né? Muitos homens é palavra de afirmação. Vai lá, quem é que é a esposa? Chega em casa, fala uma palavra aí, pô, meu querido, como você? Pastor, não tem nada para falar, profetiza. Profetiza. Os vales de ossos secos não virou carne e osso. Vai lá, esse vale de ossos secos vai tomar vida. Tu é uma bênção, tu é um homem de Deus, tu é trabalhador. Lauda Jesus. Tem um livro chamado As 5 Linguagens de Amor, né, do Gary Chapman. É um livro bem interessante para você ler, principalmente se você está dando BO no seu casamento, né? É muita DR aí, lê esse livro. Talvez você não esteja entendendo a linguagem de amor do seu esposo, da sua esposa. Você comunica amor, mas ela não entende, porque a linguagem dela é outra. Mas onde eu quero chegar? Então, nesse livro tem 5 linguagens de amor, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, gasto de serviço, toque físico. A minha esposa é filha de italiano. Se eu chegar com um presente caro, ela quase me mata, querido. Quanto que você gastou nisso? Eu dou glória a Deus. Deus me deu uma esposa econômica. Porque a linguagem de amor dela não é presente. É tempo de qualidade, é serviço. Mas eu descobri uma 6ª linguagem de amor aplicada no reino. E essa linguagem de amor está lá em Provérbios 3:12. Coloca para mim lá. E não é fácil de receber essa linguagem de amor, principalmente na igreja. Porque a igreja, meu amado, ela é um exemplo do reino de Deus. A igreja é a imagem do reino de Deus na terra. Amém? Como o reino de Deus tem um pai, a igreja tem uma paternidade. A paternidade de vocês é o pastor e a pastora, é o pastor Jeff, principalmente. A palavra de Deus fala assim, Provérbios 3:12, coloca para mim. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem. Pega esse código. A exortação é uma linguagem de amor do reino. Se o teu pai, se o teu líder, se o teu pastor te exortar, é porque ele te quer bem. Ok, pastor, entendi, coisa mais fácil. Super difícil, principalmente para as novas gerações. Nova geração, estou falando para quem tem talvez menos de 30 anos, não é fácil você exortar, porque muitas vezes a exortação é vista como um limite, as pessoas não querem um limite na vida dela. Muitas vezes a exortação é como uma poda, e as pessoas não querem ser podadas. Mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele repreende, exorta quem ama, assim como o pai deve exortar o filho. Vocês estão comigo? Então, se o teu pastor te chamar, te repreender, se o teu pai, a tua mãe te repreender, te exortar, saiba que ele está fazendo isso porque ele te ama. E isso não é motivo para você desistir, para você desanimar, para você sair da igreja. Provérbios 23:13 fala, 23:13, não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não vai morrer,
Castigue a você mesmo com a vara, e assim vai livrá-la da sepultura. Então muitas vezes você vai, o pastor, o líder, o pai, vai ter que chamar, e vai ter que dizer: está errado, alinha, arruma, muda de direção. E a partir de hoje, isso tem que cair no seu coração como uma linguagem de amor. Estão comigo? Ser pai espiritual não é uma coisa fácil, meu irmão. Deus vai levantar vocês um dia para ser paternidade espiritual, como pastores. Eu não conheço vocês, conheço de vista assim, né? Mas Deus vai levantar vocês, Deus vai chamar. Se prepare. Ser pai não é fácil. O fácil é ser tio. Que tio chama para o rolê, compra um sorvete, dá aquele rolê gostoso, vai lá e entrega para o pai. Tio não tem que exortar, tio não tem que mexer na ferida. Quem vai ter que exortar é o pai, quem vai ter que cutucar na ferida é o pai. Mas posso falar? A palavra de Deus fala, né? Os filhos são como flechas na aljava do valente. Somente o teu pai, a tua paternidade, que aqui é representado na igreja pela vida do pastor Jefferson, é que tem autoridade no mundo espiritual para te lançar. Presta atenção, não te lança sozinho. O teu pai, a tua paternidade, vai te dar provisão, vai te dar amor e vai te dar algo chamado destino profético. O que é destino profético? É o destino que Deus tem para a tua vida. E sabe quem vai te lançar para esse destino? É o teu pai. É Ele que vai te pegar, vai te esticar, vai doer às vezes, vai mirar para o alvo e vai te lançar. Pastor, eu tenho ideias, eu tenho sonhos, eu tenho isso, aquilo. Senta com o teu pastor, abre o teu coração. Pastor, me ajuda, me orienta, me dá uma direção, me dá um destino. Talvez o teu pastor te diga não, mas saiba que o não de uma paternidade muitas vezes é para te proteger. Sabe, os períodos da minha vida que eu mais cresci, falando de reino, de igreja, foi quando eu recebi uma direção que eu não entendi. Não sei se o pastor Jeff lembra, em 2011 teve a mudança do Rio Tavares para Trindade. A gente estava lá na Trindade, e nessa época eu trabalhava nessa universidade que eu já trabalhava, mas eu era substituto. Tipo assim, eu não tinha segurança nenhuma. Cada 6 meses eu ficava assim: será que eu vou conseguir continuar? E surgiu um concurso, era algo impossível, assim, aos meus olhos, mas eu orei, eu me consagrei, eu fiz um jejum de Daniel, e assim, por uma obra de Deus, um milagre, eu passei nesse concurso. Só que a minha vaga era em Joinville, eu morava aqui em Florianópolis, era da igreja Bola de Neve, eu era diácono nessa época. E passei, o pastor Digão estava acompanhando todo o processo, ele orava por mim, ele acompanhava a minha vida. E eu passei, né? Passei, e assim, daqui um mês eu já tinha que me mudar, e todo feliz, né? Fui num culto, aquele negócio, final do culto, vou falar com o pastor. Minha mudança pronta já para ir, né? Minha esposa, naquela época não tínhamos filho. Disse: pastor, ó, você lembra aquele concurso, estava orando lá? Passei, foi uma bênção. Disse: ó, Digão só assim, né? Bênção, né? Olha, bênção, Digão. Então, Digão, naquela época eu era líder do Boas-Vindas e a pastora Selen era líder do Ministério Infantil. Então, pastor, minha vaga é Joinville, como o senhor sabe, e daqui mais ou menos um mês estou pegando a minha família, né? E partiu Terra Prometida. Ele assim: que bom, hein? Só que assim, ó, vai tu primeiro, espia a terra. E eu preciso muito da Selen aqui, eu não tenho outra pessoa para botar no Ministério Infantil. Tu fica lá, aluga um lugar, deu toda a direção, totalmente contrário ao que eu pensava. Tu fica lá, aluga um lugar, continua com a tua casa aqui, tu vai e volta final de semana. Eu quis pular da cadeira, disse: não é possível.
Mas no mesmo momento, o Espírito Santo veio com uma paz dentro de mim, veio com uma paz no coração da minha esposa, e a gente falou, amém. E eu fiquei 1 ano nesse processo, de morar em Joinville, morando mal, pegando estrada, voltando. Mas quer saber de uma coisa? Depois de 1 ano ele liberou a gente. Depois desse ano foi um dos tempos que nós mais crescemos espiritualmente na nossa vida. Nós fomos ungidos presbíteros, nós recebemos um manto profético sobre nossas vidas, que até hoje Deus faz de uma maneira, coisas que a gente nem entende, totalmente contrária ao que eu pensava, queridos. Quebra de paradigma. Não, minha esposa tem que ir comigo, mas o Espírito Santo falou, obedece a tua paternidade, obedece. Vocês estão comigo? Talvez você está aqui hoje, você tem tantos sonhos, tantos planos, isso é bom, mas assim, pede uma direção, meu amado, pede uma direção, minha amada. O pastor da tua igreja é a paternidade sobre a sua vida. Ai pastor, está dizendo que eu tenho que concordar com tudo, tem que ser... Não, você não precisa concordar com tudo, e você não vai concordar com tudo. Mas o dia que você não concordar, o certo a se fazer é sentar com o teu pai e dizer assim, pastor, eu não estou entendendo, estou com dificuldade. Vocês estão comigo? Não fique criando confusão, não fique levando coisa. A palavra fala, rebeldia é como feitiçaria. Está em dúvida, não entendo o ministério, não entendo, senta com o teu pastor, abre o teu coração, que eu creio de todo o meu coração, vai ser um bálsamo para a tua vida. Para a gente terminar, eu botei aqui, código 5, você é protegido pela sua paternidade. A tua paternidade, ela vai te proteger. E isso é uma coisa até fora de uso, né? Você vai para outras igrejas e fala, não tem nada a ver paternidade. O reino de Deus é fundamentado em paternidade. A paternidade, ela te protege. A paternidade vai ver coisa que você talvez não esteja vendo. A paternidade, ela vai te lançar para o teu alvo, para o teu propósito, para o teu destino profético. Você é protegido pela sua paternidade. Essa frase, você é protegido pela sua paternidade, está lá no meu livro. Eu até conto essa história. Os meninos eram pequenos, talvez eles tivessem 2, 3 anos. A gente estava vindo depois de um culto para casa, já tarde. A gente estava passando por um momento difícil na igreja, umas tribulação, umas coisas. Estava assim um céu espiritual bem difícil. E eu fui pegar um menino no carro, né? A gente tem o Pedrinho, ele tem síndrome de Down, às vezes é meio agitado. E eu estava com uma bolsa aqui, um telefone na mão. A hora que eu fui fechar o carro, eu fechei a porta em cima do dedão. Alguém já fez isso? Fechou? Cara, a coisa mais dói, né? Parece que a alma sai do corpo, assim, né? O espírito é levado e volta. E quem já bateu a unha sabe o que acontece. Fica roxa, porque tem um vazamento de sangue, né? E depois aconteceu algo que Deus falou muito comigo dessa situação. Aquela unha que estava por cima, ela não caiu de imediato. Ela ficou ali por um tempo, talvez 20, 25 dias, 30 dias. Ela estava machucada, ela estava ferida, era uma unha velha, manchada de sangue. Mas aconteceu algo muito sensacional, que debaixo daquela unha velha, começou a nascer uma unha nova, branquinha, fininha, sensível. Mas enquanto essa unha crescia, a unha velha ficava lá por cima. Pegou o código? Talvez você esteja num processo de crescimento, mas enquanto você cresce, tem alguém te cobrindo, alguém por cima de você. Um dia, depois aquela unha caiu, e a nova está aqui até hoje, glória a Deus. Mas a unha antiga, que talvez você diga, essa unha é velha, está ultrapassada, está suja de sangue, está amassada. Mas se não fosse ela,
aquela unha nova não ia crescer da maneira que era para crescer. Amém? Você pode ficar em pé nesse momento, chamar o louvor aqui, aplauda Jesus.